Na maior parte do tempo, a WWE não é exatamente conhecida por ser uma empresa ultra violenta, com lutas sangrentas, brutais e repletas de momentos extremos. No entanto, ao longo da sua longa e lucrativa história, alguns momentos se destacaram justamente por fugirem desse padrão, sendo muito mais violentos do que o habitual. Quando algo realmente chocante e violento acontece na WWE, isso costuma chamar bastante atenção, ainda mais por ser algo muito raro. E são justamente esses momentos que acabaram ficando marcados na memória dos fãs. Cenas que reviraram o estômago de quem assistia, que deixaram todos boquiabertos e que seguem vivas na lembrança até hoje. E esses momentos violentos aconteceram em diferentes eras da WWE, mas todos têm algo em comum: foram extremos o suficiente para entrar para a história. Então galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Lembrando galera, se a gente atingir aí um determinado número de membros do canal, eu vou criar um grupo exclusivo aí da SPW, exclusivo de membros, pra gente poder bater aquela resenha marota. E é claro, falar do que a gente ama, que é a luta livre. Então meu povo, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Brock Lesnar destrói a mão de Undertaker dentro do Hell in a Cell. Na edição de 2022 do No Mercy, vimos o quão violento pode ser um ataque focado em uma única parte do corpo. Durante o brutal Hell in a Cell daquela noite, Brock Lesnar mirou implacavelmente na mão machucada de Undertaker, usando cadeiras, as paredes das celas e tudo que estivesse ao alcance para causar o máximo de dano possível. E a luta inteira merece destaque quando falamos de pura violência. Foi um confronto sangrento, pesado e repleto de momentos intensos, onde cada golpe parecia mais cruel que o anterior. Randy Orton se torna uma estrela em sua violenta luta contra Mick Foley. E já dando um spoiler para vocês, não vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir falar de Mick Foley nesse vídeo. Às vezes levar uma surra monumental, ser arremessado em cima de taxinhas e encarar um ataque brutal de uma lenda do estilo hardcore pode ser exatamente o que alguém precisa para se tornar uma estrela. E foi exatamente isso que aconteceu com Randy Orton. Na luta contra Mick Foley no Backlash de 2004, valendo o cinturão intercontinental, Randy Orton provou que não era só mais um rosto bonito na empresa. O combate foi extremamente violento do começo ao fim, mas o momento em que ele cai em cima de centenas de taxinhas ficou marcado como uma das imagens mais chocantes da sua carreira, e também como o ponto de virada que consolidou seu lugar no topo da WWE. CM Punk e Drew McIntyre protagonizaram uma das lutas mais sangrentas da WWE nos últimos anos. Desde que a WWE adotou uma abordagem mais família em 2008, o sangue praticamente sumiu das lutas. Por isso, foi um verdadeiro choque para os fãs ver um banho de sangue que foi o confronto entre CM Punk e Drew McIntyre no Bad Blood de 2024. A luta foi tão intensa que McIntyre terminou completamente coberto de sangue, algo que não se via há quase 2 décadas na empresa, e o corte na sua cabeça acabou sendo tão profundo que precisou de 16 pontos para ser fechado, uma lembrança clara de como às vezes a brutalidade ainda tem espaço no mundo da WWE. Randy Orton taca fogo em Bray Wyatt no evento principal de um pay-per-view. No TLC de 2020, a WWE trouxe de volta a lendária e temida Inferno Match, entregou um dos finais mais chocantes e violentos da era moderna da empresa. O combate entre Randy Orton e o The Fiend Bray Wyatt já vinha com uma atmosfera sombria, mas ninguém esperava o que aconteceria no fim. Após momentos de violência intensa ao redor do ringue, Randy Orton levou as coisas a outro nível e incendiou o corpo de Bray Wyatt. E mesmo sabendo que a WWE usou um boneco no lugar de Bray Wyatt para garantir a segurança do lutador, as imagens eram tão gráficas e perturbadoras que causaram espanto geral. Wyatt ficou reduzido a cinzas bem no centro do ringue, em um momento que parecia sair mais de um filme de terror do que de um show de wrestling. Foi uma cena que com certeza ficou marcada na mente dos fãs. John Cena e JBL se enfrentaram em uma luta violenta e sangrenta pelo cinturão da WWE. Durante a Ruthless Aggression Era, a violência era algo muito mais comum na programação da WWE, mas poucos combates chegaram ao nível brutal
do confronto entre John Cena e JBL. Em uma das lutas mais sangrentas da história recente da empresa, os dois lutadores se enfrentaram pelo cinturão da WWE em um verdadeiro massacre. Ambos terminaram com cortes profundos na cabeça e o ringue inteiro ficou coberto de sangue. E o que mais chocou os fãs foi ver John Cena, o símbolo da companhia, banhado em vermelho, algo raro de se ver, especialmente vindo do Golden Boy da WWE. A imagem dos dois gladiadores ensanguentados tornou esse combate inesquecível e solidificou ainda mais a carreira de John Cena como um guerreiro que estava disposto a tudo para se manter no topo da empresa. Cactus Jack acabou levando um pedigree de Triple H em cima de inúmeras taxinhas. A Street Fight entre Triple H e Cactus Jack no Royal Rumble de 2000 é lembrada como uma das mais violentas da história da WWE, e é claro, com razão. Diversos momentos brutais marcaram esse clássico, mas nada foi mais chocante do que o momento em que Triple H aplicou um pedigree em Cactus Jack, diretamente em cima de taxinhas. E você imagina só, cair de costas em cima dessas taxinhas já seria doloroso o suficiente, mas o impacto que Cactus Jack sofreu foi ainda mais insano. Ele caiu de cara, com toda a força e velocidade do golpe. O público ficou em choque com a brutalidade da cena, que até hoje permanece como uma das imagens mais extremas já vistas na WWE. Esse momento não só elevou a reputação de Triple H como um verdadeiro lutador durão, como também consolidou Mick Foley em sua persona mais insana como um dos maiores ícones da luta livre hardcore. Shane McMahon sendo arremessado através de um vidro foi de arrepiar. Durante sua icônica luta contra Kurt Angle no King of the Ring de 2001, Shane McMahon protagonizou um dos momentos mais violentos e desconfortáveis da história da WWE. A ideia era simples, um suplex através de um painel de vidro para criar um grande impacto visual. Mas o que era para ser apenas um momento impressionante se tornou em algo extremamente perigoso. Na primeira tentativa, o vidro acabou não quebrando, e Shane McMahon acabou caindo de cabeça no concreto. Mesmo assim, ele ainda insistiu em continuar, e Kurt Angle tentou novamente, e é claro, sem sucesso. Foram necessárias várias tentativas brutais até que Shane McMahon finalmente fosse jogado com tanta força que o painel acabou cedendo. E o resultado, Shane McMahon coberto de sangue, provavelmente com uma concussão, em um dos spots mais difíceis de assistir de todos os tempos. Foi um exemplo claro de dedicação extrema. Mankind foi arremessado do topo da Hell in a Cell 2 vezes na mesma noite. E eu falo pra vocês que essa luta é simplesmente lendária. É um dos momentos mais chocantes e violentos da história da WWE. No King of the Ring de 1998, Mankind, que era uma das gimmicks de Mick Foley, protagonizou um espetáculo de brutalidade e marcou para sempre a memória dos fãs. Logo no início da luta, ele foi arremessado do topo da cela por Undertaker, despencando em uma queda livre direto na mesa dos comentaristas. O impacto foi brutal e parecia que a luta tinha terminado ali, mas então o inacreditável acabou acontecendo e Mankind continuou a luta. Mesmo visivelmente ferido, ele escalou novamente a cela e dessa vez tomou um chokeslam através do teto da estrutura, caindo violentamente no ringue abaixo. E essa segunda queda nem sequer era planejada, tornando tudo ainda mais perigoso. Com um dente cravado no nariz, o rosto coberto de sangue e o corpo completamente castigado, Mankind ainda seguiu lutando até que Undertaker finalmente encerrou o pesadelo. Foi algo assustador, visceral e absolutamente inesquecível. Uma demonstração insana de resistência física e mental. Essa luta transformou Mick Foley em uma lenda da luta livre e elevou o conceito de Hell in a Cell a outro patamar. O banho de sangue entre Ed Guerreiro e JBL foi um verdadeiro espetáculo brutal. E a luta entre Ed Guerreiro e JBL no pay-per-view Judgment Day de 2004 entrou para a história como uma das mais sangrentas da WWE. E não é exagero. Durante a luta, Ed Guerreiro acabou fazendo um blading job, que resultou em uma quantidade absurda de sangue, transformando o combate em uma verdadeira cena de terror. E para quem não sabe o que é um blading job, é quando o lutador se corta voluntariamente para poder sangrar na luta. E a violência foi tão intensa que chocou os fãs e até mesmo os bastidores da empresa. E em um podcast, Bruce Pritchard revelou que Vince McMahon detestou o que viu. E mesmo que tenha ultrapassado todos os limites,
o combate se tornou um marco pela brutalidade inesperada. A imagem de Ed Guerreiro, coberto com a cabeça aos pés em sangue, continua viva na memória dos fãs como uma das mais impactantes e chocantes de todos os tempos. Foi violento, visceral e impossível de ignorar. O ataque de The Rock contra Mankind pode ser o momento mais desconfortável da história da WWE. A agressão de The Rock a Mankind algemado com uma cadeira de aço é um dos momentos mais chocantes e violentos já vistos na WWE, e é difícil de assistir novamente. Sabendo o perigo real e o impacto brutal que golpes de cadeira desprotegidos na cabeça podem causar, ver Mankind sendo atingido repetidas vezes, cada golpe com muita força e intensidade, é algo realmente perturbador, principalmente isso que aconteceu na frente dos seus filhos pequenos e de sua esposa. E esse momento jamais deveria ter recebido o aval da WWE para acontecer. Está entre os ataques mais violentos da história da empresa, e tudo isso com apenas uma cadeira. A brutalidade do ato, junto com um risco sério à saúde, fazem desse segmento um dos mais incômodos já produzidos na história da luta livre profissional. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!